Hello people! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Fernanda, sou intercambista na Irlanda desde 2023 e a minha missão aqui nesse canal é te ajudar a planejar o seu intercâmbio de forma simples em apenas 3 passos. Então, se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho que tá vindo muita novidade por aí. E eu também recomendo que você maratone os vídeos anteriores porque tem muito conteúdo de valor que vai te ajudar a esclarecer as suas dúvidas referente ao planejamento. Mas antes disso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar tudo sobre intercâmbio. Eu vou te explicar o que é intercâmbio, quais são os tipos e a diferença entre cada intercâmbio. E além do mais, eu vou falar para vocês os benefícios de intercâmbio, por que é importante, por que você deveria investir dinheiro no intercâmbio e também qual é o melhor momento para fazer intercâmbio na Irlanda. E se você acha que eu parei por aí, não parei não. Também vou falar para você por onde começar a pesquisar sobre intercâmbio, quais são os efeitos colaterais, porque sim, tem efeitos colaterais, e por último, como organizar o seu intercâmbio. Mas antes da gente ir para o conteúdo, já deixa o seu like, porque isso é tanto importante para o meu trabalho quanto para outras pessoas. Porque assim o YouTube começa a entender melhor o meu público e distribui cada vez mais o meu conteúdo para pessoas também que querem fazer intercâmbio, mas não sabem por onde começar. Dito isso, eu já vou avisando que a dinâmica do vídeo de hoje vai ser diferente, porque eu costumo trazer aqui assuntos exclusivamente sobre intercâmbio na Irlanda, porque isso faz parte das minhas experiências, vivências e conhecimentos que eu posso dizer com propriedade, já que eu moro aqui desde 2023. Mas hoje eu vou falar sobre intercâmbio de modo geral, o que nos gera a seguinte pergunta: o que é intercâmbio? E agora eu vou falar o que significa intercâmbio de acordo com o dicionário Aurélio. Bom, tô aqui com o meu dicionário do lado e eu vou falar para vocês o significado. Intercâmbio significa relações comerciais, culturais ou educacionais que são desenvolvidas de modo recíproco entre nações ou instituições, ou seja, uma troca. Mas agora, deixa eu te dizer o que significa intercâmbio para mim. Bom, gente, vocês já sabem, né, porque eu vivo dizendo aqui o que eu acho sobre intercâmbio, mas eu vou repetir que eu acho que intercâmbio é muito mais do que um período que você passa fora de casa. Ou seja, quando eu digo casa, eu falo num contexto geral, longe do seu país, da sua cultura, da sua família, amigos, etc. Então, para mim, é muito mais do que um período que você passa longe do seu país para aprender um novo idioma. Tem sim a questão de sair para aprender um novo idioma, mas nisso, no meio do processo, você acaba se envolvendo com uma outra cultura. E não só isso, dependendo do país que você está inserido, você aprende muito mais do que só uma cultura. Aqui na Irlanda, por exemplo, eu pude conhecer pessoas de diversas outras culturas, aprender outras línguas, porque eu tive a oportunidade de estar com pessoas de diferentes países. Ou seja, eu tenho amigos mexicanos, franceses, chilenos, e nisso a gente acaba tendo uma troca muito gostosa e também acaba tendo uma outra visão de mundo. Então, uma vez que você sai do seu país para fazer um intercâmbio, aprende outras culturas, se envolve, é muito difícil você voltar a ser a mesma pessoa, ou quase impossível, né? Porque eu posso dizer hoje que eu não me sinto a mesma Fernanda que saiu do Brasil há 2 anos atrás. Bom, agora que já falamos sobre o que é intercâmbio, vamos para os tipos de intercâmbio e os mais comuns que existem. Gente, antes de falar, eu vou confessar para vocês que antes eu achava que só existia um tipo de intercâmbio, porque realmente eu não tinha aquela visão ampla sobre o que é, quais são os tipos. Eu pesquisei aquilo de acordo com o que era mais viável para mim na época. E hoje, como eu tive a oportunidade de estar aqui, de conhecer mais, de ver o intercâmbio de forma mais ampla, estando fora do meu país, estando fora da minha bolha, eu consegui ver outros tipos de intercâmbio e eu vou trazer para vocês os 4 tipos mais comuns, que são os intercâmbios de idioma, os intercâmbios de ensino médio, os intercâmbios acadêmicos e os intercâmbios profissionais. Eu confesso que eu fiquei muito chocada quando eu soube do intercâmbio acadêmico, do intercâmbio do ensino médio, porque na minha cabeça, assim, antes de sair do Brasil, eu não achava que era possível fazer o ensino médio
em outro país. Claro que aquilo era muito distante da minha realidade e eu sei que também é distante da realidade de muitas pessoas, por isso a gente nem pensa nisso. Mas eu trouxe aqui essa possibilidade caso você esteja se planejando. Bom, agora vamos para o que interessa, que são as diferenças entre cada um dos intercâmbios. E vamos começar pelo intercâmbio de idioma, que é o mais comum entre os brasileiros e que tem duas modalidades, ou seja, tem os intercâmbios curtos, que são o que chamamos de express, que tem de 1 a 3 semanas de duração, perfeito para pessoas que não têm tempo, que já têm família, que quer uma experiência rápida só para entender mais, ver como que funciona e ver como que seria na prática aprender inglês de uma forma imersiva. E também temos os cursos de longa duração a partir de 4 semanas. No meu caso, eu estou cursando de 25 semanas, que chamamos de General English, e que me permite ter 2 renovações. Ou seja, nesse curso que eu faço, eu tenho direito a passar 8 meses na Irlanda, sendo que 6 meses eu passo estudando e tenho direito a 2 meses de férias. E durante o meu curso eu posso trabalhar meio período e no período de férias ou períodos festivos eu trabalho 40 horas. E sobre a renovação, eu fiz a minha primeira escola tranquilamente e como eu pude renovar mais 2 vezes, então eu fiz mais 2 cursos de inglês de 8 meses, porém em escolas diferentes. Então, se você pretende também passar 8 meses na Irlanda e pretende renovar, lembre-se que você pode renovar mais 2 vezes, ou seja, fazer 3 cursos de inglês, o seu primeiro de entrada e os 2 outros cursos da renovação. Bom, antes da gente ir para o próximo tópico, que é intercâmbio de ensino médio, eu gostaria de frisar aqui que algumas pessoas têm a crença limitante de que para você fazer intercâmbio, você pode fazer até a idade X. E, gente, fora essa exceção do intercâmbio de ensino médio, que é voltado para menores de 18 anos, você não precisa se limitar a isso. Se você tem vontade, condição, tem a oportunidade, agarre essa oportunidade. Tanto que em um dos últimos vídeos que eu postei aqui, eu falei sobre a minha amiga que veio para cá, para Irlanda, quase na casa dos 40, sendo que no Brasil ela já tinha casa, carro, já tinha uma certa estabilidade, mas mesmo assim ela priorizou a vontade dela de conhecer o mundo, a segurança, qualidade de vida. Enfim, não existe idade certa para você fazer intercâmbio. E sim, se você tem a condição financeira, se você tem a vontade, se você tem principalmente a paciência e a coragem para recomeçar, você pode. Com exceção ao intercâmbio do ensino médio, que é um programa mais focado para jovens estudantes que querem ter a experiência de estudar fora, porém eles precisam terminar o ensino médio. E assim eles podem cursar de 6 meses a 1 ano no país escolhido, ou seja, eles podem tanto cursar um semestre quanto um ano letivo no outro país. E durante esse período de estudos, eles podem ficar tanto nas acomodações estudantis quanto na casa de um nativo que chamamos de host family. E durante esse período de estudos, eles não podem trabalhar, porque é um intercâmbio 100% focado no estudo, ou seja, eles passam esse período terminando o ensino médio. Pegando esse gancho de intercâmbio de estudos, vamos falar agora sobre o intercâmbio acadêmico, que é mais voltado para a graduação, ou seja, quando o aluno tem vontade de fazer uma universidade fora do país. Como, por exemplo, aqui em Dublin, capital da Irlanda, temos a Trinity College, uma universidade muito popular, tanto entre os brasileiros quanto entre os irlandeses, porque ela está entre as 100 melhores universidades do mundo. E como toda universidade, ela também tem o seu processo seletivo, tem os seus requerimentos. Então, se você quiser saber mais, eu vou deixar o link na descrição. O que eu posso te dizer agora é que, como em toda universidade, você precisa comprovar a sua proeficiência no idioma. Ou seja, você tem que mostrar para eles que você sabe falar inglês, que você está apto a fazer um curso superior. Então, para isso, você precisa fazer o teste de proeficiência. Você pode tentar o IELTS, que é bem comum, ou também o TOEFL. Eu não sei se essa é a pronúncia certa, então eu vou deixar tanto o IELTS quanto o TOEFL aqui do lado para vocês verem e pesquisarem por si mesmos. E para mais informações sobre o processo da Trinity College, eu vou deixar o link na descrição.
Então, deixo o meu conselho aqui para os jovens universitários que essa pode ser uma ótima oportunidade, não só para você aprender um novo idioma, porque você vai estar cursando uma faculdade em inglês, mas também vai aprender sobre a sua área profissional dentro da universidade, ou seja, duas coisas ao mesmo tempo, e você ainda vai ter a chance de alavancar o seu currículo com essa experiência, porque caso você pense em voltar para o Brasil, de acordo com o site bravatraining.com, as pessoas que falam inglês com fluência podem ganhar até 70% a mais do que as pessoas que não detêm esse conhecimento, ou seja, você vai ter essa experiência e ainda podendo ficar 6 meses no país ou até estender para 1 ano, dependendo do seu curso, e aprendendo duas coisas ao mesmo tempo, que é inglês e também sobre a sua grade curricular da universidade. E como dito, a Trinity College é muito popular aqui em Dublin, então se você quiser saber mais, eu deixei o link na descrição. E também eu trouxe aqui uma coisinha especial só para mostrar para vocês o quanto a Trinity College é uma referência aqui. Quando eu falo Trinity College é porque chamamos universidade de college aqui. Então, falamos Trinity College. E a Trinity tem uma referência tão forte aqui que algumas escolas de idioma aplicam os testes da Trinity como uma forma também de avaliação. Ou seja, eu trouxe aqui o meu teste de inglês. Esse é um dos que eu já fiz aqui. Essa prova tem várias páginas, como vocês podem ver. Se vocês quiserem, eu posso tirar foto do meu teste e deixar lá no meu Instagram. Não é todas as escolas que aplicam esse teste, porque cada escola tem uma dinâmica diferente. Porém, na minha escola, a gente costuma fazer esse teste da Trinity como um treinamento. Ou seja, aqui tem listening, tem reading, tem writing. Ou seja, eles preparam a gente para que a gente faça redações de acordo com a prova da Trinity, ou leia os textos e responda as questões de acordo com os testes que a Trinity College passa. Então, tudo tem aqui nessa prova. Ó, parece um Enem, ó, de tanta folha que tem. Bom, para quem quiser, eu posso deixar lá no Instagram. Mas para você poder ver no Instagram, né, você vai precisar me seguir. E eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo, que é @stampatrip, do mesmo jeitinho que tá escrito aqui no canal do YouTube. Aí vocês podem ver lá o meu teste da Trinity. E também quem quiser me mandar mensagem pela DM pode me mandar e a gente conversa mais sobre os testes. Agora vamos para o quarto tópico, que é o intercâmbio profissional, ou seja, quando o aluno vai para outro país para ter uma work experience, que é uma experiência de trabalho na área de turismo, resort, hotéis ou até mesmo cruzeiros. E é válido lembrar que o intercambista faz a aplicação desde o Brasil, ou seja, ele vai já com um emprego garantido porque ele se aplicou e passou no processo seletivo desde o Brasil. Diferentemente de quem sai do país, por exemplo, para estudar e acaba encontrando um emprego já estando no país, ou seja, sai do país sem uma garantia de trabalho apenas para estudar e no meio do processo consegue um emprego. Bom, como já foi explicado o que é intercâmbio, quais são os tipos de intercâmbio e a diferença entre cada um deles, vamos falar sobre os benefícios. Bom, como eu falei anteriormente, tem o benefício de aprender um novo idioma, de ter uma experiência imersiva, não só com o idioma, mas também aprender sobre uma nova cultura. E não só uma nova cultura, como outras culturas também, porque ao decorrer do processo você vai conhecer pessoas de diversos cantos do mundo e vai se conectar com outras culturas, com outras línguas e ter um desenvolvimento geral ali na sua comunicação. Então, falando de um modo mais pessoal sobre comunicação, isso é de extrema importância, porque, por exemplo, na minha experiência pessoal, quando eu cheguei aqui, eu cheguei tímida, né, porque é o meu jeito de ser, um pouco mais introspectiva, e essa experiência me ajudou muito a me autoconhecer, a me soltar, a saber o valor da comunicação, porque eu não me expressava muito bem, tanto na minha língua quanto no inglês. Então, ao aprender inglês, eu também melhorei muito o português. Claro, eu não sou perfeita, mas eu aprendi muitas outras coisas que eu não percebia antes. Então, a gente vai aprendendo várias coisas simultaneamente, fora a resiliência que a gente desenvolve de um jeito muito pessoal. Por exemplo, aqui você não vai ter a sua família, não vai ter os seus melhores amigos de infância. Então, você vai aprendendo a lidar com situações sozinho.
ou sozinha. Eu vim aqui com meu marido e ele é uma pessoa que sim me dá muito suporte, mas mesmo quando você vem com uma outra pessoa, tem muitas situações que você vai ter que enfrentar sozinho, porque aquela pessoa não vai poder estar o tempo todo ali com você. Cada pessoa tem uma rotina diferente, tem um objetivo, um jeito de pensar diferente, então vai ter situações que você vai ter que enfrentar sozinho, sozinha, e isso vai te dar muita resiliência. Eu acredito que eu tenha amadurecido muito durante esse tempo de intercâmbio, porque muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. É como se eu vivesse um ano em cada um mês, porque são muitas coisas. Então, se você sente aí no Brasil que a sua vida tá muito parada, que tá um tédio, você nunca vai se sentir entediado sendo intercambista, porque são tantas mudanças que acontecem que isso vai te trazer um amadurecimento. Então hoje eu posso dizer que eu não sou mais a mesma Fernanda do Brasil. Só recapitulando os benefícios, você aprende um novo idioma, você aprende sobre uma nova cultura, e não só uma, mas mais de uma cultura, você faz novos amigos de diferentes países, você expande a sua rede de networking, você melhora a sua comunicação de diversas formas, não só no inglês, mas também no português, porque para a gente aprender muita coisa no inglês, a gente também tem que entender o que a gente estava falando em português. Você vai aprender novas habilidades, porque o fato de você trabalhar em uma área totalmente diferente da sua área de atuação vai te trazer novas habilidades, vai te fazer conhecer novas áreas. Isso também vai te trazer autoconhecimento sobre si mesmo, que vai além de como você é profissionalmente. E essas novas habilidades vão melhorar o seu currículo, vão te trazer vantagens no mercado de trabalho. E além disso, também tem a questão de novos hobbies, porque, por exemplo, quando eu estava no Brasil, eu tinha uma rotina diferente, tinha hábitos diferentes, tinha hobbies diferentes, e quando eu vim pra cá, eu descobri coisas sobre mim que eu não sabia antes, como, por exemplo, que eu amo viajar. Então, o meu hobby de hoje em dia é viajar, um dos hobbies, na verdade, né, porque eu também pude ter acesso a outros hobbies que eu sabia que eu poderia ter, mas não tinha no Brasil por falta de condições, como por exemplo pintar. Gente, eu adoro pintar. Eu me formei em design gráfico e eu sempre fazia pintura digital no Brasil, porém eu tinha vontade de também fazer pintura em tela, comprar tinta, comprar pincel e todo o material que eu precisaria para desenvolver esse hobby. E eu também adoro montar coisas, como por exemplo Lego. Então eu nem tinha orçamento no Brasil para manter esse hobby, e agora eu faço isso. Inclusive consegui montar um Lego inteiro de Hogwarts com mais de 200 peças. Mas claro, com a ajuda do meu diviníssimo marido. Beijão para ele. Agora, respondendo à pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, por que os intercâmbios são importantes? Primeiramente, que o intercâmbio é uma experiência única para cada pessoa, ou seja, tem pessoas que têm experiências positivas e tem pessoas que têm experiências negativas de acordo com o que cada um pensa. Mas essa experiência, independente de ser positiva ou negativa, ela é uma grande experiência e uma experiência muito séria que pode ajudar você a alavancar o seu currículo, independente se você foi para o país e não gostou. Porque as pessoas que estudam inglês em outro país, elas tendem a aprender melhor por conta da imersão. Eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade de estudar fora, mas para quem tem, é uma ótima oportunidade tanto para alavancar a carreira, quanto para crescer como pessoa, para amadurecer e todos aqueles benefícios que eu falei anteriormente. Bom, agora eu vou falar para vocês por que investir tempo e dinheiro no intercâmbio. Existe um ditado que fala que dinheiro não traz felicidade. Bom, eu acredito que de fato não compra felicidade, porém o dinheiro te traz oportunidades para que você tenha momentos felizes, como por exemplo, o dinheiro compra passagem para viajar, então para mim isso é a mesma coisa que felicidade. Ou por exemplo, eu nunca vi ninguém triste na Disney ou até mesmo viajando para Maldivas, e com tanto de benefícios que eu falei para vocês que o intercâmbio traz, eu vou deixar para você refletir o porquê vale a pena fazer intercâmbio. É claro que fazer intercâmbio não é um mar de flores, vai ter sim momentos desafiadores, momentos difíceis, porém com tanto de benefício, com tanto de
coisas que você vai ter acesso, oportunidades que você vai ter acesso, super vale a pena, pelo menos para mim, mas eu vou deixar essa reflexão para você fazer depois de tudo que eu falei aqui nesse vídeo. E eu vou contar para vocês também algumas das razões que me levaram a investir o meu tempo e dinheiro na Irlanda. Primeiramente, que é considerado um dos países mais seguros da Europa. Não é perfeito, vou falar para vocês que não é perfeito, existem sim alguns bairros que são complicados, porém não é a Irlanda toda. Quando a gente para comparar entre a Irlanda e o Brasil, com certeza a gente tem uma segurança maior aqui em comparação ao todo. Fora o poder de compra e o salário mínimo, a Irlanda tem o segundo maior salário mínimo da Europa, perdendo só para Luxemburgo, e as oportunidades de trabalho. Fora que aqui a língua oficial é o inglês, em comparação a outros países que não têm o inglês como linguagem oficial. Você vai ter que aprender uma língua mais difícil, dependendo do país que você escolher fazer o seu intercâmbio. Mas no meu caso, eu escolhi a Irlanda, tanto porque tem o inglês como língua oficial, e assim eu posso aprender o idioma, que é um idioma mundialmente dominante, e também poder trabalhar, mesmo que não seja na minha área, mas com um bom salário, já que tem um segundo maior salário mínimo da Europa. Agora eu vou te falar qual é o melhor momento para fazer intercâmbio na Irlanda. Bom, se você ainda não comprou a sua passagem, eu recomendo que você venha no período de março até o meio de outubro. Isso porque você vai chegar aqui entre a primavera e o verão. E no verão os dias duram mais, ou seja, o sol nasce antes das 5 da manhã e se põe beirando às 10 da noite. Isso porque no pico do verão o sol vai se pôr lá para as 11 horas da noite, ou seja, a gente tem dias mais longos. E como consequência, pelo menos aqui em Dublin, que é uma cidade turística, o movimento dos comércios aumentam. E é aí também que as contratações de trabalho aumentam nas áreas de atendimento, como garçom, barista, recepcionista, camareiras e outros profissionais que trabalham em hotéis, porque também como consequência do turismo, os hotéis eles vão ter uma demanda maior durante o verão. Fora também que no dia 17 de março é comemorado o dia de St. Patrick e acontece um dos maiores eventos aqui em Dublin, que é um desfile anual que acontece como se fosse um carnaval, só que o carnaval irlandês. E durante o período de outubro até fevereiro é quando entra o outono e inverno, ou seja, as temperaturas começam a baixar, os dias começam a ficarem mais curtos, ou seja, durante o outono e o inverno o sol nasce muito tarde, chegando a nascer 10 da manhã e no pico do inverno às 4 horas da tarde já tá tudo escuro. Então, se você é uma pessoa, assim como eu, que foge do frio, que não gosta do frio, que se sente triste, assim, que tem aquela depressãozinha sazonal, porque isso existe bastante aqui na Irlanda por conta do clima, eu recomendo que você venha no verão. Eu conheço pessoas que vieram do Brasil de regiões muito quentes e não suportam a época do inverno. Então essas pessoas ficam aqui vivendo normalmente durante o verão e se programam para quando chegar o inverno, o pico do inverno, onde fica tudo extremamente escuro, extremamente frio, elas podem viajar para outros países. Porque ainda assim há países aqui por perto que têm um valor acessível e que se mantém quente, como por exemplo a Espanha é um país que tem muitas áreas que ainda no frio, ainda no inverno europeu, permanecem assim com uma temperatura mais amena, mais quentinha, não extremamente quente, mas também não extremamente fria. Então essas pessoas se programam para poderem passar o inverno ou maior parte do inverno nesses outros países, porque o poder de compra daqui da Europa permite também que a gente possa viajar para outros países aqui ao redor por um custo acessível. Bom, vamos pensar da seguinte maneira, que tudo que eu tenho falado aqui durante o vídeo sobre a Irlanda é apenas o primeiro passo de como pesquisar sobre o intercâmbio, que é sabendo para qual país você pretende ir, ou seja, presumindo que você escolha a Irlanda pelos benefícios, por poder estudar, trabalhar, principalmente trabalhar full-time em períodos específicos, ganhar em euro, pela diversidade cultural, pelo poder de compra, pelas paisagens maravilhosas.
e principalmente por poder viajar e conhecer outros países da Europa por um preço acessível, vamos pensar também na segurança, porque eu, por exemplo, em comparação ao Brasil, principalmente em comparação ao bairro que eu cresci, eu me sinto muito mais segura do que eu me sentia no Brasil. Então, vamos colocar tudo isso na balança. Depois de ver os países que te dão a oportunidade de fazer intercâmbio, você precisa listar os países também que vão te trazer benefícios e que estão acessíveis a você. Ou seja, você precisa pensar no custo e benefício. Como, por exemplo, nesse país X eu poderia estudar, porém eu não poderia trabalhar. Mas nesse outro país X eu poderia estudar e poderia trabalhar, porque sem trabalhar eu não conseguiria me sustentar durante o meu intercâmbio. Então, você tem que levar em conta todas essas coisas que eu falei. Levando em consideração tudo isso, depois de ter escolhido o seu destino, você também vai precisar escolher a escola certa para você se matricular. E nisso você vai lá rapidinho no Google e vai digitar escolas de inglês ou escolas de idioma na Irlanda. Mas antes de só pesquisar no Google, não só no Google, mas existem outras formas de pesquisar escolas, como por exemplo o Facebook. No Facebook existem diversos grupos com pessoas tanto que já moram na Irlanda, quanto pessoas que querem morar na Irlanda. Então lá essas pessoas interagem diariamente entre si e você pode fazer perguntas não só sobre a escola, mas sobre o intercâmbio como um todo para pessoas que já estão aqui. Quero deixar aqui uma observação para vocês que se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem me seguir lá na página Stamp@Trip no Instagram e podem me mandar mensagem por lá e perguntarem o que quiser, seja sobre a escola, as minhas indicações, seja sobre custo de vida, qualquer assunto que vocês tiverem dúvida, vocês podem deixar lá as mensagens para que a gente possa conversar de forma mais pessoal. E se você também tem dúvidas mais específicas, ou se você quer que eu faça vídeo sobre alguma coisa muito específica, também deixa aí nos comentários. E não esquece também de deixar o joinha aqui no meio do vídeo, porque isso é extremamente importante para o meu trabalho, para o YouTube entender o meu público e entregar para outras pessoas também. Assim eu te ajudo e ajudo outras pessoas que precisam ver esse conteúdo. Pronto, agora você já tem uma ideia do que é intercâmbio, quais são os tipos, qual a diferença entre cada um, os benefícios, por que intercâmbio é importante, por que investir dinheiro e tempo no intercâmbio e qual é o melhor momento para fazer. Agora vamos para os efeitos colaterais e também vou explicar lá no final como você vai organizar o seu intercâmbio. Quando eu digo efeitos colaterais, eu quero dizer, por exemplo, dificuldade para encontrar moradia, dificuldade para se adaptar ao clima, saudade da família, dificuldade em fazer amizades, dificuldade em se comunicar em outro idioma e dificuldade também para dividir casa com outras pessoas que têm hábitos diferentes do seu. Bom, como eu falei para vocês, fazer intercâmbio não é um mar de rosas, tem muitos benefícios sim, mas também tem partes desafiadoras como essas que eu falei para vocês. E sobre cada uma delas, não se preocupem porque tudo é momentâneo, gente. Como por exemplo, o processo de adaptação ao clima. É uma coisa muito natural, é natural que a gente saia de um lugar quente e venha para um lugar frio. E daí sinta incômodo ou vice-versa, mas o nosso próprio corpo naturalmente vai se adaptando. Então, sabe aquele ditado de que só o tempo cura? É mais ou menos isso quando se trata do clima, porque quando a gente está no lugar, o nosso próprio corpo e a nossa mente vai se adaptando àquele lugar, àquela situação. Então, quanto à questão de adaptação, é mais uma questão temporária mesmo, assim como a saudade da família. É uma coisa que infelizmente não passa com o tempo, a gente sempre vai sentir saudade, porém, não é como se a gente pensasse nas coisas o tempo todo, porque, como eu falei anteriormente para vocês, a vida do intercâmbio não é uma vida tediosa. As mudanças estão sempre ali acontecendo, vêm os desafios, vêm os aprendizados, então não é como se você ficasse 24 horas pensando na família. E essa experiência particularmente me aproximou de algumas pessoas, porque quando a gente tá longe, a gente percebe algumas coisas que não percebia antes, né? Como aquele ditado de que a gente só dá valor quando perde, e é mais ou menos isso que acontece. A gente passa a valorizar mais os momentos, as pessoas, mas graças a Deus existe o WhatsApp, existe chamada de vídeo, existem muitos meios de comunicação para que a gente continue ali, de certa forma, fazendo parte da vida das pessoas que a gente ama.
Sobre a dificuldade de conseguir trabalho, isso são em períodos específicos, como eu falei. Anteriormente, eu falei para vocês que o melhor momento é vir no verão por causa da demanda de trabalho, mas a Irlanda está sempre precisando de mão de obra, porque assim como muita gente vem para o país, muita gente também sai do país, ou seja, você só precisa de uma vaga de trabalho para poder exercer ali o seu trabalho, se sustentar, enfim, se virar. No inverno é um período difícil para conseguir emprego por conta da baixa demanda, assim como eu falei anteriormente que no verão tem uma alta demanda, no inverno essa demanda cai por conta do frio, por conta dos dias que não duram tanto assim. Então, se você vier, venha durante o verão. Primavera e verão são as melhores épocas. E mesmo que você tenha um pouco de dificuldade para conseguir um emprego, porque sempre acontece, lembre-se que é momentâneo, porque no começo de tudo que a gente faz sempre é mais difícil. Ter a atitude de dar o primeiro passo sempre é mais difícil, mas depois que a gente dá o primeiro passo, fica muito mais fácil para continuar. Não estou falando aqui que é um mar de rosas, mas eu quero frisar para vocês que essas dificuldades são momentâneas. Mesmo que você tenha dificuldades no começo, é normal. Você vai conseguir tirar de letra se você for forte, resiliente e principalmente se você tiver paciência. Assim como também para os recém-chegados que têm dificuldade para se comunicar em outro idioma, tem que ter paciência, porque o processo de aprendizado é um processo longo. E se isso servir de consolo para vocês, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com inglês 0. E mesmo assim, graças a Deus, eu encontrei pessoas gentis, irlandeses gentis, que me fizeram me sentir confortável para tentar ao menos falar. Eu lembro até uma vez que eu fui no mercado, porque graças a Deus eu conseguia fazer compras que não precisava se comunicar, né, com ninguém para fazer compras no mercado, graças a Deus. E eu lembro que eu estava com meu marido, e na hora que a gente foi passar no caixa, a atendente era irlandesa, foi super amável comigo e com ele. A princípio, ele falou com ela, né, na hora de passar as compras, tiveram aquele pequeno diálogo que ai, vai ser cartão, vai ser dinheiro, enfim, já tem um aplicativo, aquele diálogo de mercado que vocês sabem. E aí eu não falei nada, só que ela olhou pra mim e ela falou alguma coisa que eu não entendi. Aí o meu marido falou assim, ai, mas ela não fala inglês. E daí a moça do caixa olhou pra mim, amavelmente, ela falou, oi. Ela só falou hi. E eu respondi de volta, só um oi. E aí, depois que eu respondi, ela olhou pro meu marido e simplesmente falou assim, ela sabe falar inglês sim. E a partir daquele momento, eu me senti abraçada, eu me senti inclusa, como se ela quisesse interagir comigo para provar que eu era capaz, mesmo que fosse só um oi, mas aquele simples oi me fez me sentir mais confortável. E aquele dia eu fiquei super feliz. Foi só um oi, mas eu voltei para casa assim, radiante, tipo, eu sei falar inglês. Ai, foi demais. E assim como você precisa ter paciência para tudo nessa vida, você precisa ter paciência na hora de procurar casa, dividir casa e também fazer amizades, porque, por exemplo, a Irlanda está enfrentando uma crise imobiliária, infelizmente, que é um assunto muito delicado que a gente pode deixar para um próximo vídeo. Porém, não é impossível para achar uma casa, embora infelizmente o custo dos imóveis esteja alto, mas não é impossível. Eu, por exemplo, quando cheguei aqui, eu tive que dividir casa e eu até cheguei a morar por um tempo com 13 pessoas e depois para uma casa com mais pessoas. E graças a Deus, depois de uma boa procura, eu consegui achar um flat para mim e para o meu marido. Então a gente já tá no segundo apartamento. É um pequeno apartamento, mas que supre todas as necessidades que a gente tem em um bairro muito bom e que fica bem localizado, perto de tudo que a gente precisa, mercado, farmácia, minha escola, inclusive minha escola, porque eu adoro ir andando, eu adoro andar pra tudo. Eu não gosto de pegar ônibus porque aqui não tem muita ladeira, gente, graças a Deus. Então toda oportunidade que eu puder ir andando, se eu puder, eu vou andar.
porque pra mim é muito relaxante e não tem ladeira, principalmente, graças a Deus. Então, essa questão da moradia, eu dei esse meu exemplo pra mostrar pra vocês que tudo é momentâneo, mesmo que seja chato dividir casas com pessoas diferentes, com pessoas que às vezes são chatas, às vezes passam do limite, pessoas sem noção. Eu sei que realmente em algumas situações a gente vai se sentir incomodado. Graças a Deus, a maior parte das minhas experiências foram maravilhosas, eu encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho, mas como eu já vinha aqui casada, então eu queria um pouco mais de privacidade, nós queríamos ter o nosso lar, construir o nosso lar aqui, mesmo que temporário, e hoje a gente tem a nossa casa para chamar de lar. Então, mesmo que você esteja preocupado com essa questão de dividir casa com outras pessoas, de achar casa, etc., saiba que tudo é momentâneo. Quando você chegar aqui, você vai ter acesso a outras pessoas, você vai se desenvolvendo seu networking, e assim você vai conhecendo e sabendo boca a boca de outras oportunidades ali, de outras casas, de outras pessoas, ou até mesmo uma casa só para você. Claro que não é fácil, como eu falei, o custo de vida infelizmente está aumentando, mas essa questão dessa dificuldade é temporária, porque da mesma forma que tem pessoas vindo para o país, também tem pessoas saindo do país, e você só precisa de uma vaga, seja de trabalho ou seja de casa, e tudo é possível, gente. Mesmo que hajam dificuldades, desafios, mas é possível. Então, por mais que hajam dificuldades, tudo é momentâneo. Agora, sobre a questão de amizade, se você é uma pessoa introvertida e mais reservada, assim como eu, não se preocupe, porque também tem pessoas de todo tipo aqui e você vai desenvolver a sua comunicação com base no processo. Ou seja, eu já fui uma pessoa muito mais tímida do que eu sou hoje. Hoje em dia eu não me considero mais uma pessoa tímida, só me considero uma pessoa reservada. Também não me considero introvertida, porque se eu tô afim de falar com a pessoa, eu falo. Se eu acho a pessoa interessante, se tem os mesmos interesses que o meu também, eu não hesito em falar. Então, o intercâmbio me ajudou muito, assim, a lidar com pessoas, a me comunicar melhor, a me expressar melhor, a lidar melhor com os meus sentimentos, com a minha comunicação, até porque diariamente também nas minhas aulas de inglês eu tenho praticado bastante exercícios de apresentação. A minha professora faz a gente apresentar trabalhos, criar coisas, ter diálogos, porque isso é muito importante tanto para o desenvolvimento em inglês, tanto para o seu desenvolvimento pessoal. Ou seja, não se preocupe, se você não tiver amigos aqui, vai ser só porque você não quer, porque tem gente de todo mundo aqui na Irlanda e pessoas que estão buscando também por amizades e relações, sejam elas amorosas, sejam amizades, seja colegas para ir para as baladas, para ir para pubs, porque aqui tem muitos lugares também para sair para beber, então aqui pessoas em pubs e baladas é o que não falta. Bom, antes da gente ir para o próximo tópico, que é como organizar o seu intercâmbio, eu queria deixar aqui uma observação, principalmente para você que pensa, ai meu Deus, como que eu vou me virar se eu vou com inglês zero? Será que tem como eu falar alguma coisa em português? Será que alguém vai me entender caso eu precise falar na minha língua? Se eu passar por alguma situação assim? Eu tirei aqui uma informação do portal G1, que eu vou deixar o link na descrição, que a Irlanda tem 1/4 da população brasileira, ou seja, aqui tem muito brasileiro. Estima-se que aqui tem por volta de 58,5 mil brasileiros, ou seja, é muito brasileiro. Por mais que você pense, mas são 58 mil, mas a Irlanda é pequenininha, gente, então é muito brasileiro. E fora que aqui também tem restaurantes brasileiros, tem rolês brasileiros, ou seja, se você quiser ir para um pagodinho, se você quiser ir para uma baladinha com músicas brasileiras, aqui não falta. Então agora vamos para o que interessa, que é como organizar o seu intercâmbio. Depois de eu ter dito todas essas coisas sobre o que é intercâmbio, quais são os tipos, as diferenças, benefícios e importâncias, vamos agora para a parte prática. Ou seja, se você já definiu o país de destino, é a hora de escolher a escola que você vai se matricular. Uma forma, como eu falei antes,
é o Google e a outra é o grupo de Facebook. As duas eu acho importante porque no Google você pode acessar diretamente o site das escolas e assim entrar em contato com os representantes e tirar todas as suas dúvidas sobre o método de ensino, os valores, os horários, tudo que você quiser saber. E os grupos de Facebook também são importantes para vocês saberem a opinião dos alunos, porque é claro que os representantes da escola sempre vão falar que aquela é a melhor, então é importante que você também pergunte para os alunos para saber por uma outra visão como estudante, que é o que você vai se tornar durante o intercâmbio. Uma outra coisa também que eu acho importante é que você faça pelo menos contato com 10 escolas para que você possa ter um bom parâmetro de comparação, não só entre as dinâmicas de cada escola, reputação, popularidade, mas também em questão de preço, para que você tenha um leque de opções bem amplo para que você possa escolher uma escola que vá se adaptar às suas necessidades e também que seja acessível para o seu bolso. Uma nota pessoal que eu vou deixar aqui é que a minha forma de escolher a escola não só foi pela questão da didática e do dinheiro, mas também a acessibilidade daquela escola em questão de transporte, por exemplo. Eu particularmente tive alguns requisitos pessoais, além do valor e da dinâmica da escola. Por exemplo, eu escolhi uma escola que era perto da minha casa, porque se eu não quisesse pegar ônibus, eu poderia ir andando. Eu peguei uma escola também que, se eu precisasse pegar ônibus, tinha ali as linhas adequadas, assim, da minha casa até a escola. Então, teve essa acessibilidade de transporte da minha casa até a escola. E eu também escolhi uma escola no centro. A maioria das escolas são no centro da cidade, que é onde tudo acontece, mas eu também escolhi porque tinha muitas áreas comerciais ali perto. Então, se eu precisasse, por exemplo, almoçar fora de casa, tava lá. Se eu pudesse pegar um ônibus para ir de casa do trabalho, eu tava lá. E da escola para o trabalho, tava tudo lá no centro. Tudo acontece no centro. Bom, agora falando sobre acomodação, eu particularmente achei a minha no Airbnb. É um assunto delicado assim para falar para vocês, porque quando se tá aqui é muito mais fácil para achar acomodação de forma segura. Eu conheço algumas pessoas no próprio Facebook que já levaram golpes de acomodação, que seria quando você fecha a acomodação com alguém, só que aquela pessoa, ela pede para você pagar a entrada do valor do aluguel, que a gente chama de caução, e aí chega no dia de te entregar a chave da casa, ou a pessoa te entrega a chave errada, ou a pessoa não te entrega a chave, simplesmente desaparece com o dinheiro que você deu de entrada na casa. Então eu e meu marido alugamos a casa, nossa primeira acomodação, pelo Airbnb. Saiu um pouco mais caro do que a gente poderia pagar se a gente alugasse assim pelo Facebook ou já estando aqui, mas como foi a primeira acomodação, a gente achou mais seguro alugar pelo Airbnb. E a gente conseguiu um mês de acomodação, pagamos em torno de 1.800 euros, mas existem outras opções mais baratas. Os grupos do Facebook também são bastante úteis na hora da procura por acomodação, mas como eu falei, por conta desses golpes, eu recomendo que primeiro vocês façam amizades, assim, amizades que já moram na Irlanda, que façam vocês se sentirem seguros e a partir daí dessas pessoas que você procure indicações a partir dessas pessoas. Bom, como eu dei uma palhinha aqui para vocês de como organizar o intercâmbio, contando o que é, quais são os tipos, qual a diferença entre cada um, onde você deve pesquisar o intercâmbio, como pesquisar as escolas, como pesquisar a acomodação. Eu vou deixar o assunto de organização para um próximo vídeo, porque eu sei que eu posso trazer mais detalhes, mais informações para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário que eu posso tanto responder quanto acrescentar num próximo vídeo. Assim a gente pode trocar uma ideia mais detalhada sobre os cursos das escolas. Eu posso também trazer um ranking das melhores escolas, as mais populares, as que têm avaliações negativas também, para vocês fugirem dessas escolas e golpes também.
Mas por hoje é só, então se você chegou até aqui, deixa um emojizinho de avião lá nos comentários e não esquece também de deixar todas as suas dúvidas lá para que eu possa te responder e acrescentar num próximo vídeo. Mas por hoje é só e até a próxima!